está por trás dessa questão maior, né, do maior inimigo do pensar livre? Primeiro, nós temos que ter claro o que o Steiner chama de liberdade. O que o Steiner chama de liberdade, só é possível a liberdade através do conhecimento das leis espirituais que regem a nossa vida e a vida do universo. A partir do momento que eu trabalho um autoconhecimento profundo e conheço todas as leis que regem a minha vida, o meu karma, os meus, como é que eu diria assim, nossa missão aqui na Terra, os nossos ideais, tudo aquilo que a gente veio realizar, tudo isso é necessário para o indivíduo realmente poder falar que ele é livre, né? E tudo isso exige o quê? Uma tremenda força de vontade. Um trabalho muito profundo, né, de alta educação, de muito estudo, muita dedicação, muita terapia, muito trabalho realmente para a gente realmente conseguir ser livre. Isso tudo, a força de vontade. E aí entra uma questão fundamental. Com a alimentação, dependendo da alimentação, alimentação sem vitalidade, né, o que acontece? A nossa força de vontade se enfraquece cada vez mais. E é o que tem acontecido. Cada vez menos a nossa força de vontade está presente. Eu acho que um exemplo clássico é a questão das depressões. Como a depressão só aumenta, né? Isso é estatístico, né? A ONU tem uma projeção que, mais ou menos em 2040, 45, não me lembro exatamente, né? Daqui a pouco, né? Literalmente daqui a pouco, apenas um quarto da humanidade vai estar apta para o trabalho, porque nós temos as crianças e os velhos que não trabalham, e os adultos incapacitados, né, para o trabalho por problemas psiquiátricos, principalmente a depressão. Né? E já é uma realidade, a depressão só aumenta. Né? E o que está por trás da depressão? O que significa isso? Né? E ligado a essa questão da liberdade humana, porque nós sabemos, né? A partir do momento, a depressão é uma total ausência de força de vontade, mas não só força de vontade, como a ausência do desejo. A pessoa fica muito no pensar, muito nas emoções, mas não consegue ter uma conexão com o futuro, uma conexão com o novo, uma ação. Né? Tanto é que é muito característico isso, quando você lida com um paciente deprimido, quem está de fora vê o problema que ele está enfrentando e não vê um problema tão sério. Tanto é que é muito comum a gente dar soluções que são até práticas, que são cabíveis, mas para a pessoa deprimida ela não vê saída. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa ação no mundo é que me leva para o futuro. Todo desejo só pode se realizar no futuro. E se o meu desejo, a minha vontade está enfraquecida, eu não vejo o futuro. O Steiner usa um termo, eu não confio no futuro, e eu tenho o medo da vida e o medo do futuro. E aí, olha, a questão toda, né? O desejo, a vontade, essa relação com o novo e com o futuro. O órgão principal que está conectado à nossa força de vontade é o metabolismo, o aparelho digestivo. A nossa força de vontade está conectada ao aparelho digestivo, a cabeça, o pensar, coração e pulmão, o sentir, e a região metabólica, o querer. Principalmente o fígado. O fígado é o órgão relacionado à nossa vontade. Astrologicamente falando, mitologicamente falando, antroposoficamente falando, o fígado e a vesícula, que os dois juntos, né? A bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula, os dois estão ligados a Júpiter, o fígado, Zeus, e a Marte, a vesícula, Ares. Né? E o que são essas duas forças? Primeiro, Zeus, Júpiter, o mais poderoso dos deuses, o mais forte dos deuses, o líder do panteão grego, e Marte, o deus da guerra. O Steiner define as forças de Marte como a capacidade de concretizar na Terra um ideal. Trazer uma ideia e colocar na Terra. A coragem de colocar uma ideia, um ideal na Terra. E Júpiter, Zeus, é a persistência.
disciplina, determinação. Porque não basta eu ser corajoso para tomar decisões se eu não consigo manter a decisão tomada. E não adianta eu ser muito persistente nas minhas decisões se eu não consigo tomá-las. Se eu não consigo, não tenho a coragem de tomar decisões e agir no mundo. Não precisa dizer, né, que a depressão é uma ausência das duas coisas. O indivíduo não tem coragem de tomar decisão, ele não vê saída, ele não vê futuro, e, ao mesmo tempo, mesmo que ele consiga tomar uma decisão, ele para pela metade, ele não leva nada em frente. E por que eu estou colocando isso? Porque aí entra a alimentação na história toda. Porque, por exemplo, o Steiner colocou numa palestra, em 1917, ele falava assim, né? Se nós continuarmos, ou começarmos, né, na verdade, a amamentar os bebês com esse leite em pó, esse leite industrializado, nós vamos assistir, no final do século, uma epidemia de hepatites crônicas. E é muito interessante que a hepatite crônica, B e C, ela só começou a se cronificar na década de 80. Quando eu fiz medicina, ela não cronificava ainda. A pessoa tinha hepatite B e C e curava. A partir da década de 80, principalmente a hepatite C, né, ela quase não tem sintomas e ela se torna crônica. E ele previu isso pelo leite em pó, né? O leite industrializado, ele usava o termo, né? Principalmente a amamentação, porque imagina as forças vitais, as forças etéricas vitais que o bebezinho está pondo em movimento, e aí a gente dá para ele um leite completamente morto, porque quando a gente desidrata um alimento, eu estou falando agora do leite em especial, a gente mata as forças formativas vitais do leite. Ele tem a proteína, ele tem o carboidrato, ele tem a gordura, ele tem a vitamina, mas não tem o que na antroposofia nós chamamos de forças formativas vitais. O que nós comemos no alimento, em última análise, justamente são as forças formativas vitais. E é isso que nós precisamos no alimento. E o alimento industrializado não tem. Pegando o oposto, o que o nosso fígado faz? Qual é a função dele? Uma questão bem importante. Toda a vida está ligada diretamente ao sol. Só existe vida onde tem sol. O que a planta faz? Ela transforma a luz do sol, fotossíntese, síntese da luz. Ela transforma a luz do sol em alimentos. Ela transforma a luz do sol em carboidratos, proteínas, né, gorduras. O ser humano, o animal, não faz fotossíntese. E aí o que eu faço? Eu como a planta e meu fígado decompõe a planta em luz do sol. O Steiner chama isso de metabolismo da luz. É interessante que a palavra luz, do inglês, light, é leveza também. É o que contrapõe as forças da gravidade, é o que nos traz... Mas é bonito a imagem, né, que o fígado ele faz a fotossíntese ao contrário. Exatamente. E o que então nós comemos no alimento? Luz do sol. É isso que nós precisamos. E quando eu industrializo o alimento, quando eu desidrato o alimento, eu destruo justamente essa luz do sol. É um alimento que não tem mais essa luz interna. E é muito interessante porque os gregos, não existia, né, na época grega, a palavra depressão. Eles usavam o termo melancolia. O que é melancolia? Aquela pessoa que não consegue agir no mundo. Ela fica muito no pensar, remoendo o passado, as mágoas, as culpas, e muito no sentir. As emoções à flor da pele, uma instabilidade emocional muito grande, mas não consegue agir. Isso é a melancolia. Melancolia é uma palavra grega que significa, ao pé da letra, bile negra. Melanos, melanina, o pigmento escuro da pele. E colis, do grego, bile, melancolia, bile escura, bile negra. Olha como os gregos já tinham plena consciência, né, da relação do fígado com a nossa vontade. E o outro tema, né? O colérico. O que é um temperamento colérico? É justamente o oposto, aquela pessoa que só tem vontade, né? Age, faz, acontece. Eu até brinco, né? O colérico, primeiro ele faz, depois ele vai ver o que ele fez. Ele nem pensa, né? Ele vai na total ação, adora desafios, adora o novo. A palavra cólera vem de colis, bile.
Em português, nós temos esse termo, bilioso. O que é uma pessoa biliosa? Brava, enérgica, com essas forças de Júpiter e Marte, né? Muito atuantes. Lógico, tudo é o equilíbrio, né? Aí eu estou pegando agora os desequilíbrios, a melancolia de um lado e a cólera do outro. Mas tudo isso ligado à função hepática e com as forças formativas vitais, né? Para trabalhar essa ideia, né, das forças formativas vitais, eu coloco uma imagem assim, né, o porquê que o nosso fígado vai se enfraquecendo, e o Steiner ele falava, né, do leite em pó, que ele fala que faria uma exaustão das forças etéricas do fígado prematuramente. Uma exaustão do fígado, da vitalidade do fígado. O Steiner coloca que o fígado é um órgão neurosensorial para o alimento. O que significa isso? O fígado saudável, eu busco alimento saudável. Um fígado que está adoecido, e principalmente, agora eu estou falando pela alimentação, ele dá outros exemplos também, outras formas de adoecer o fígado, mas falando agora da alimentação, quando eu adoeço o fígado, por exemplo, leite em pó, o que acontece? O meu fígado busca exatamente o que não é saudável. Isso é que é muito... E aí, isso aqui é muito interessante, eu diria assim, né? Interessante e trágico, porque quanto mais doente o meu fígado está, mais eu busco alimento que não é saudável. Porque tem uma questão importante que o alimento, ele ao mesmo tempo é um contraponto ao nosso eu. Por exemplo, o Steiner ele fala uma questão muito especial. Quando eu como um alimento de origem vegetal, esse alimento, para ser metabolizado para o meu eu, a minha organização do eu, pegar um alimento de origem vegetal, uma proteína vegetal, um carboidrato vegetal, uma gordura vegetal, e transformar numa proteína humana, porque primeiro eu tenho que catabolizar a proteína que vem dos outros reinos do alimento, eu tenho que degradá-la em aminoácidos e tudo mais, e reconstituí-la numa proteína humana. A proteína que corre no meu sangue, que está no meu corpo, já não tem mais nada a ver com aquela proteína que eu comi, seja do reino vegetal ou animal. Eu preciso destruir aquela proteína e reanabolizá-la, vamos dizer assim, numa proteína humana. Um exemplo clássico, se eu colocar um suco de carne no sangue, eu vou ter um choque anafilático. Eu posso colocar até a glicose ela é tão morta, o açúcar branco, né? Ele é tão morto que eu posso colocar no sangue, soro glicosado, que não vai acontecer nada, de tão pouco vital que já é o açúcar branco, né? Que é a glicose pura, né? Mas então, voltando ao raciocínio, o meu eu tem muito mais trabalho para transformar o alimento vegetal em proteínas, carboidratos humanizados, né? Se eu como a carne, o reino animal é muito próximo ao reino humano. Então, dá muito menos trabalho para o meu eu transformar a carne, a proteína da carne, o carboidrato da carne, numa proteína humana. E aí o Steiner fala, isso deixa o eu preguiçoso. O meu eu tem que buscar exatamente para fortalecer a nossa organização do eu, o meu eu precisa ter um trabalho, o alimento seria um contraponto. Quanto mais orgânico o alimento, quanto mais vital o alimento, quanto mais fresco o alimento, e quanto mais do mundo vegetal o alimento pertence, mais trabalho dá para o meu eu. E isso me fortalece, né? E se eu fico numa dieta à base de carboidrato, tipo o açúcar, igual eu falei, e uma alimentação mais à base de carne, isso cria uma facilidade muito grande para o meu eu. E aí, com isso, meu eu vai ficando preguiçoso, né? Por isso que o Steiner, por exemplo, falava, não é bom. Tem outra razão que eu quero explorar também, tem um outro ponto de vista bem espiritual, mas o Steiner falava assim, que seria muito importante evitar a carne e o ovo também, né? Até os 3 anos de idade. Né? Uma das razões é essa, para não deixar o nosso eu preguiçoso. Porque é muito fácil, por exemplo, é muito mais fácil o meu organismo tirar
aproveitar o ferro que tem na carne do que o ferro que tem no espinafre ou que tem numa verdura, né? Dá muito mais trabalho retirar o ferro de uma verdura para o bebê, para a criança pequena, né? Estou falando de uma papinha para a criança. Por isso mesmo a gente deveria evitar a carne. E eu estou falando isso porque o raciocínio da pediatria é o oposto, né? O pediatra ele fala: eu sei que o espinafre tem ferro, com certeza, espinafre, couve, vários vegetais escuros têm muito ferro, por sinal, só que é mais fácil tirar o ferro da carne. Por isso nós damos carne para a criança, né? Mas olha o raciocínio do Steiner. Ele está justamente pensando no fortalecimento da organização do eu, né? E aí tudo isso já começa. O maior inimigo do pensar livre, né? A alimentação. Na medida que eu não fortaleço o meu eu nesse contraponto com o alimento, eu já estou enfraquecendo o meu corpo. E aí, voltando à história, o fígado enfraquecido, por exemplo, com alimentos industrializados e tudo mais, as papinhas, todas essas questões, o nosso fígado enfraquecido, o meu fígado começa cada vez mais, ou seja, a criança, né, o ser humano, buscar alimentos que são alimentos de energia rápida, que não exigem justamente do meu corpo. Um exemplo que eu uso muito, que é bem nosso, né, é uma questão bem objetiva. Imagina uma situação que eu cheguei em casa 10 horas da noite, eu lembrei que no dia seguinte eu tenho que apresentar um trabalho que eu esqueci e agora eu tenho que estudar. Eu vou ter que estudar pelo menos umas 3 horas aquele trabalho, porque amanhã cedo eu tenho que apresentar esse trabalho. E aí eu estou cansado, com sono e com fome. Se eu comer um arroz integral, uma mamão, uma banana, o que vai acontecer comigo, né? Provavelmente eu vou dormir em cima do trabalho. Que apesar de ser um alimento com muita vida, tudo orgânico, tudo bonitinho, muita luz do sol, não é uma energia imediata. No dia seguinte eu vou acordar com muita vitalidade. É mais negócio eu comer tudo isso, pôr o despertador para as 4 horas da madrugada, acordar e fazer meu trabalho. Aí sim. Agora, qual é a nossa tendência, né? Eu vou lá, né, se eu comer um chocolate, um café, uma Coca-Cola, aquilo cai como uma bomba. É um alimento completamente morto, é puro estimulante, são estimulantes, mas na hora eu acordo, na hora eu ligo, né? Imagina, um café, um chocolate ou uma Coca-Cola, na hora, né? Estimulantes, né? E eu consigo estudar meu trabalho. Provavelmente no dia seguinte eu vou amanhecer quase numa ressaca, né? Vou acordar de quase ressaca, mas eu consigo estar ligado. O que eu estou fazendo quando eu uso esse estimulante? Por isso que quando a gente não está bem, qual é a nossa tendência? Buscar o estimulante, né? A gente está frustrado, aconteceu algum problema. A gente nunca pensa em atacar uma mão ou um arroz integral. É sempre o estimulante que a gente busca, justamente porque a gente está frustrado, está mal, e eu quero uma energia imediata. Eu quero algo que atua imediatamente. E quanto mais doente o fígado, mais eu busco isso, né? E aí, né, o Otto Wolff tem uma imagem que ele faz que é fantástica. Ele fala assim: quando eu como um alimento que não tem vida, mas é estimulante, vocês têm que imaginar um cavalo que está cansado e com sono, né? E aí, se eu dou chicotada, o cavalo anda. Mas se eu não der comida e não colocar esse cavalo para dormir, eu vou matar esse cavalo de fome. E é isso que nós estamos fazendo, num alto grau. Quanto mais deprimido, quanto mais frustrado, mais eu busco alimento industrializado. Açúcar nem se fala, né? Açúcar, o álcool, tudo que é estimulante. Só que cada vez mais eu vou ficar dependente desses alimentos. E quanto mais doente o fígado, mais eu busco esses alimentos. Mas onde eu quero chegar? A perda da liberdade, né? E aí chega um momento que a gente esgota de tal forma as forças formativas vitais, né, do nosso corpo e do nosso fígado, que aí eu já nem consigo mais atuar no mundo. E aí o que eu faço? Tomo um antidepressivo. O que é um antidepressivo? É justamente um neurotransmissor que o meu corpo não está conseguindo produzir. Agora, olha a sabedoria dos deuses, né? Dos deuses e dos gregos, na verdade, né? Os gregos eles associavam os órgãos de Júpiter, né? Que é o poder, fígado,
articulação, tendão e músculo, né, que são os órgãos relacionados ao Júpiter, ao fígado, né? Fígado, articulação e músculo. É muito interessante porque toda vez que eu quero algo, eu tenho que agir, é movimento. Não adianta eu ficar parado de braços cruzados. Se eu estou bravo com uma pessoa, eu sempre uso essa ideia, né? Eu tenho que, no mínimo, fazer uma careta. Eu vou xingar a pessoa, músculo. Toda ação depende de músculo. E adivinha quem produz as endorfinas, né? Principalmente fígado e intestino, mais intestino até do que o fígado. Quando eu durmo, durante o sono, acordado praticamente não produz, e músculo quando eu faço trabalho corporal, né? Através do movimento muscular, as endorfinas são produzidas. Aliás, isso é bem conhecido, porque toda pessoa que está deprimida, o primeiro conselho que a gente fala, caminha. Caminha, porque caminhar vai te ajudar, põe em movimento, né? O Goethe, ele tem um tratado, né, que ele só conseguia compor as ideias quando ele estava caminhando. Parece que ele tinha um escriba, né? Ele ia ditando os poemas dele, a escrita dele, porque toda vez que ele sentava, a inspiração sumia, ou diminuía, pelo menos. E ele tem um tratado dizendo que a inspiração provém do movimento muscular. Mas o que é inspiração? O futuro, o novo. Criatividade é aprender o novo, está conectado ao novo. Quando eu caminho, facilita muito a relação com o novo. Mas não é só a endorfina, isso é que chama atenção, é o músculo em movimento. Eu estou pondo em movimento o meu corpo, e com isso eu me torno muito mais criativo, né? Na época do Goethe não tinha um gravador, porque hoje é muito mais fácil, né? É só pôr um gravador no bolso e ir gravando ideias, né? Mas realmente as ideias fluem muito mais. Aliás, quando eu falo isso, eu lembro do tio Patinhas, né? O tio Patinhas, quando tinha um problema, ele tinha a sala das preocupações. Ele ficava rodando e o chão furava, o chão ia furando. Ou Walt Disney, sei lá quem criou essa ideia, né, da sala das preocupações, mas ele não ficava sentado pensando numa solução. Ele ficava rodando na sala das preocupações, né? É tão interessante, é tão intuitivo essa questão toda, né? Aí, voltando ao nosso fígado, então, o que eu como, em última análise, no alimento, são as forças formativas vitais. Falando especificamente do leite, no livrinho do Otto Wolff tem lá esse trabalho, que é uma pesquisa, foi uma experiência, melhor dizendo, que foi feita na década de 40 nos Estados Unidos e repetida no mundo inteiro depois. A experiência foi feita com gatos, né? Pegaram um grupo de gatos, 4 grupos de gatos, né? E eles foram alimentados, um grupo, né, com leite fresco, e o outro grupo com vários tipos de leite. O leite longa-vida não existia na época, desculpa, o leite pasteurizado, o leite em pó e o leite condensado. Que o leite condensado americano, ele não é com açúcar, ele é para ser recondicionado com água, é tipo um leite em pó que está condensado. Então, foi feita a experiência com esses 4 grupos de gatos, cada um com um tipo de leite. E só leite e carne, mais nada. Não deram mais nada para esses gatos. Bom, os gatos que receberam leite in natura, retirado da vaca, sem ferver, sem nada, nunca apresentaram problemas nenhum. Nem de doença, geração após geração. O gato reproduz muito rápido, então é fácil você acompanhar 4, 5, 6 gerações. Os que recebiam o leite pasteurizado, os gatos não tinham problema, os filhos já nasciam um pouco adoentados, mas os problemas surgiam a partir da 3ª, 4ª geração. Malformações, a ponto de, depois de uma certa geração, os gatos nasciam com tamanha deficiências que eles nem conseguiam mais reproduzir. Os que recebiam o leite condensado, se eu não me engano agora, eles próprios já adoeciam e os filhos já nasciam com muitos problemas. E os que recebiam leite em pó, os próprios gatos começavam a morrer. Eles já não conseguiam se reproduzir. E é muito interessante que o Wolff fala, não faltou vitamina, não é falta de vitamina. Os gatos não tinham forças formativas, eles nasciam com deformações. Deformações, cada vez mais deformados. Agora, olha que história interessante. Nunca na primeira geração.
são nas gerações subsequentes, né? Então, imagina o que não está acontecendo, né? Gerações após gerações, um alimento completamente desvitalizado. O que nós estamos criando, né? Aí eu estou falando dessas forças formativas vitais que o alimento contém, e aí o Steiner coloca, né? Por isso que a papinha do bebê, né? Quando a gente vai orientar os pais, né? Sempre tem que ter na papinha uma raiz, uma folha e um fruto. Né? O fruto que eu falo, fruto ou frutas, né? Tudo que tem semente, uma raiz, uma folha, um fruto e um cereal integral, né? Porque a raiz ela contém forças formativas vitais que trabalham o nosso sistema nervoso central, a cabeça, principalmente os órgãos da cabeça, o cérebro e todos os órgãos de percepção da cabeça, né? É muito interessante que a raiz é a parte mais dura da planta e tudo entra na planta pela raiz, né? A raiz que absorve tudo. A nossa e a mais fria debaixo da terra, né? E a mais dura. A nossa cabeça é a região mais dura, mais rígida, mais fria, dá quase 1 grau abaixo do metabolismo, e tudo entra no ser humano ou no ser vivo pela cabeça. É o som, é o ar, é o alimento, a luz, tudo entra pela cabeça. Quando eu como as raízes, né, a cenoura, a beterraba, a mandioca, a batata doce, eu estou fortalecendo as forças formativas vitais da região metabólica, da região neurosensorial. E a folha, o que é a folha? É o órgão de respiração da planta. Então, através da folha, nós trabalhamos o sistema rítmico, o órgão de respiração do ser humano, né, que é o coração e o pulmão, né, o órgão de respiração. Todas as folhas, todas as verduras, tudo, nós fortalecemos a região do sistema rítmico, os órgãos do sentir. O Steiner recomenda para os pedagogos comerem baldes de saladas, mas bacias de saladas, de salada, de folha. Por quê? Um pedagogo, um bom pedagogo, ele não pensa a criança, ele sente a criança. E o Steiner fala que o pedagogo usa muito as forças etéricas do coração para sentir o aluno. E, para isso, ele tem que cuidar do coração, né? Ele falava isso para os terapeutas também, mas principalmente os pedagogos, que é o dia a dia ali do pedagogo. Então, para proteger o coração, o pedagogo tem que comer muita folha, muita salada, né? Olha que coisa rica, né? As forças formativas. Você vê que para ele não é a quantidade de proteína, vitaminas, sais minerais que todos os alimentos contêm. Não é a bioquímica que importa, é muito mais sutil, essas forças etéricas formativas de cada parte de uma planta, né? De cada questão de uma planta. Bom, e aí o fruto ou fruta, né? Abóbora, morango, chuchu, banana, todas as frutas, tudo que tem semente. O que é flor ou couve-flor, brócolis, flor ou fruto? É a região de reprodução da planta, é o órgão de reprodução da planta, e é o mais amadurecido ao sol, mais colorido, o mais quente, né? Está ligado à maturação e ao sol. O que isso representa no ser humano? O metabolismo, o nosso aparelho digestivo. A cabeça é cinza, o cérebro, né? É branco, cinza. Aqui embaixo é vermelho, é quente, é o sangue, é a vontade. Então, quando eu como um fruto ou flor, né, eu estou trabalhando a região metabólica. Então, nós deveríamos ter em cada refeição uma raiz, uma folha e um fruto, para justamente trabalhar os três. E o cereal integral, porque o cereal integral ele é a semente, e como semente, ele tem raiz, folha e fruto. Você planta a sementinha, ele tem raiz, folha e fruto. Então, seria o alimento mais... Agora, é lógico que eu estou me referindo ao cereal, lógico que integral, né? Não adianta o branco, que aí eu já tirei toda... Eu já raspei toda a força formativa vital dele, tanto é que o cereal germina, né? Ele tem uma capacidade de germinação, mas se eu fizer um polimento dele, naturalmente que não, né? Eu estou matando a sementinha, né? Então, o cereal integral que aí ele vai trabalhar os três.
o pensar, o sentir, o querer, o neurosensorial, o ritmo e o metabólico. Então, a base da alimentação saudável seria isso, e essas forças formativas vitais. Agora, eu falei bem da trimembração. Por outro lado, cada planta tem uma signatura planetária. Cada planta está ligado a determinados planetas, determinadas estrelas. Isso a biodinâmica, né? A agricultura biodinâmica conhece muito, né? Aquele famoso calendário da Maria Tum. Opa, desculpa, entrou uma. O calendário biodinâmico. O que é o calendário biodinâmico? É feito um mapa astral anual para cada plantinha. Então, a gente sabe exatamente o momento que as conjunções astrológicas com os planetas de cada planta individualmente está o momento certo para plantar, para adubar, para colher, para colocar os produtos biodinâmicos, tudo isso astrologicamente falando, né? Então, assim, de uma riqueza, porque aí você tem uma planta com tudo. Agora, imagina, é lógico que eu estou falando o que é, né? O que deveria ser, né? E a ideia do Steiner, né, com a agricultura biodinâmica, era, inclusive, ser um paisagismo da terra. Eu diria a palavra não inclusivo, mas para ele era fundamental que o ser humano embelezasse a terra, e a agricultura fazendo parte desse embelezamento da terra, né? E aí, se a gente pensar, né, se a gente for pensar no filme de terror, que também não preciso nem ficar falando muito sobre isso, né, os transgênicos, todos esses produtos do agrobusiness, o nosso frango, o nosso porco, o nosso peixe, o terror que nós estamos fazendo com o alimento. E achar que, no final, isso vai ser bom, né? Que isso vai... Lógico que não, né? E tudo isso vai enfraquecendo não só a nossa força de vontade, mas o nosso próprio corpo etérico. O nosso corpo etérico, nós precisamos... Quem produz o corpo etérico é o fígado. É exato. Aliás, a palavra fígado, do inglês, do alemão, tem a mesma origem da palavra vida, liver, né? Lever, vivedor, ao pé da letra. Do português vem de ficatus, que é o mundo vegetal, né? Ficatus é o mundo vegetal. E é interessante, do alemão é Leben, Leben, eu não entendo alemão, mas eu sei que só muda o R pelo N, eu não sei nem quem que é um, quem que é o outro. Mas fígado vem da vida, ele que produz a vida. E o que é a vida humana? O corpo etérico. E nós sabemos que os nossos pensamentos são uma metamorfose do corpo etérico. Tanto é que o Steiner fala, no primeiro setênio, a criança não deve ser intelectualizada, porque o corpo etérico está totalmente voltado para a construção do corpo. Só que esse corpo etérico depende do alimento, né? Por isso que eu estou falando tanto desses alimentos desvitalizados, né? E aí, a partir dos 7 anos de idade, que o corpo já está praticamente pronto, não totalmente, parte do corpo etérico é agora liberado para o pensar. Na verdade, o nosso pensamento é luz, ele é pura luz, ele é puro corpo etérico metamorfoseado. Imagina se eu tenho uma alimentação que a base etérica dela é totalmente deturpada, totalmente enfraquecida, dificulta o meu pensar criativo. O Steiner usava esse termo, que é do Goethe, na verdade, né? O nosso pensar criativo depende muito da nossa vitalidade, porque senão ele se torna um pensar mecânico, um pensar morto, intelectual, sem criatividade. Eu não consigo permear os meus pensamentos com os meus sentimentos e com a minha vontade. Aí fica um pensar completamente intelectual e, naturalmente, pouco livre. Esse, de novo, o tema da liberdade, né? O alimento é liberdade. Eu estou falando da força de vontade, da determinação, e agora eu estou falando de um pensar livre que depende de um corpo etérico com vitalidade. Um corpo etérico bem estruturado, né? E o nosso corpo etérico está cada vez mais enfraquecido. E um exemplo clássico disso é o quanto as doenças que nós chamamos doenças esclerotizantes, né? Que são as doenças do velho, que geralmente apareciam depois de uma certa idade. O que está acontecendo hoje? Como a gente está
literalmente detonando a vitalidade já na primeira infância, depois na adolescência a história toda só agrava, né? Eu falo assim, porque realmente a alimentação se tornou talvez um dos maiores problemas da nossa época, né? Eu peguei um ponto de vista antroposófico, mas não precisa nem ser um ponto de vista antroposófico. Qualquer pessoa que hoje tem uma visão maior da realidade, o tema alimentação sempre é trabalhado, sempre é tocado, né? Mas aí o que está acontecendo? Como a nossa vitalidade já na primeira infância está sendo enfraquecida, as doenças esclerotizantes, as doenças do velho, estão cada vez mais precoces, né? O câncer, como exemplo, uma das principais, naturalmente, mas os reumatismos, as doenças autoimunes, né? Todas elas estão cada vez mais precoces. É muito interessante que a medicina conseguiu ajudar a humanidade numa longevidade maior, mas, por outro lado, as doenças estão vindo muito mais precocemente. E é ano após ano. É só pegar as curvas, né? A gente vai ver que como as doenças que antigamente aconteciam depois de uma certa idade, cada vez mais precocemente estão acontecendo, né? Bom, e aí o principal que eu trouxe mais é a questão da própria depressão, né? Como um exemplo, né? Então, aprofundando essa questão da liberdade, não sei nem se a palavra aprofundando, mas eu queria trazer uma visão que o Steiner trabalha muito profundamente da liberdade humana já na primeira fase da vida, realmente, logo na primeira infância, né? Eu trouxe a ideia do alimento integral, do alimento orgânico, para ser um contraponto, né? E do alimento do mundo vegetal, para ser um contraponto à nossa organização do eu, para fortalecer a nossa organização do eu. E aí tem um outro tema muito importante, que eu falei só da carne, né? Mas, na verdade, na antroposofia, a gente busca evitar, até os 3 anos de idade, carne, feijão e ovo. Carne, feijão e ovo. Só a partir dos 3 anos que isso começaria, e mesmo assim, dependendo da família, dependendo, porque não seria necessário exatamente, mas, a princípio, até os 3 anos. Por quê? Né? O que representa carne, feijão e ovo? Proteína. A proteína, ela promove um crescimento rápido. Um bebê amamentado pelo leite de vaca, ele vai crescer mais rápido do que um bebê amamentado pelo leite materno. Aliás, bebezinho, a gente nem pode dar o leite de vaca, que vai dar problema com o intestino dele, né? Mas pegando essa ideia, porque o leite de vaca tem 2 vezes mais proteína do que o leite materno. Agora, por que o leite da vaca tem mais proteína? Porque o bezerrinho, quando ele nasce, ele já sabe tudo o que ele tem que fazer até o final da vida. O bezerro tem uma ânima, tem uma alma. A palavra animal vem de animado, que tem alma. E ele já nasce com uma alma que tem todo o instinto de tudo que ele vai fazer até o final da vida. Ele não precisa conviver com a vaca, porque ele vai saber tudo que ele tem que fazer. Por isso que o mundo animal, o crescimento é muito rápido. É muito interessante a gente pensar que o bezerrinho já nasce em pé, já nasce mamando. No primeiro dia de vida, ele já está correndo, né? Consegue imaginar? Já nasce pronto, praticamente, né? E o crescimento dele é muito rápido. Por isso, a proteína que contém o leite de vaca, né? Agora, o crescimento humano, isso é da alma, né? E as qualidades da alma humana, o corpo astral. Falando em termos antroposóficos, o nosso corpo astral. Todos nós nascemos com corpo astral. Todos nós temos a vida instintiva. Essa ninguém precisa ensinar a gente. Ninguém precisa ensinar o que é instinto. Ao contrário, a gente tem que ensinar as qualidades do eu, as qualidades humanas. Por exemplo, competição é uma qualidade característica da alma. Ninguém tem que
ensinar para a criança a ser competitiva, porque isso é natural. A nossa natureza, se eu estou lá brincando com o meu brinquedo, né, e vem uma criança e pega meu brinquedo, qual é a minha tendência natural? Bater na criança. É o pai que vai lá e fala, não, filho, não é para bater. Conversa com o amiguinho, vamos dividir o brinquedo, vamos brincar juntos, não enfia a mão. Né? É isso mesmo, filho, enfia a mão. Se alguém pegar teu brinquedo, chuta. Né? Não é assim. Isso ninguém tem que ensinar, e a gente ensina as qualidades humanas: cooperação, fraternidade, amor, esperança. Isso animal não tem. Né? Animal não vai ter esperança, gratidão, fraternidade. Isso são qualidades humanas. Né? E as qualidades humanas são educadas. Por isso que o desenvolvimento humano é lento. Eu brinco com essa história. A gente leva 1 ano para ficar em pé. 1 ano a vaca já está quase reproduzindo, acho que é 1 ano e meio, né? A vaca já pode ter filho, nem lembro direito. Mas é rápido, é rapidinho, já está reproduzindo. Bom, a gente leva 1 ano para ficar em pé, 2 anos para começar a falar, 3 anos para ter noção de que eu sou um eu, falar eu, separar a minha individualidade do outro. E eu brinco com meus pacientes sempre, né? Se a gente tiver sorte, com 21 é maior de idade e consegue sobreviver sem minha ajuda. Né? Ou seja, porque toda educação do humano é lenta, realmente. São qualidades humanas. Quando eu priorizo o crescimento rápido, eu estou priorizando qualidades do mundo animal. Né? E qual é uma das principais que está acontecendo com as crianças? Né? Porque essa história dá um monte de vitamina, um monte de proteína, um monte de história. E, aliás, as mães ficam orgulhosas, como o bebê dela cresce mais rápido, é maior que o da priminha, e a mãe que está amamentando fica até insegura. Fala, nossa, meu bebezinho está metade do priminho, o priminho tem a mesma idade quase, e já está o dobro do tamanho. Não, a criança alimentada adequadamente, raiz, folha, fruto, cereal integral, vai chegar no crescimento normal, no que está lá da genética dela, não vai faltar nenhum nutriente, mas não é acelerado. O outro vai. E aí eu acelero junto ao quê? Instinto. A vida instintiva. A primeira é compulsão. Como as crianças vão ficando compulsivas? Compulsão com brinquedo, compulsão com videogame, compulsão com alimento. O que é compulsão? É quando o meu eu não controla mais o meu corpo astral. A compulsividade é algo típico do animal. O animal, enquanto tem comida, ele vai comendo, porque também ele nunca sabe quando vai ter de novo. Né? Então, ele come compulsivamente, ele não tem o controle. Todos os instintos são, de certa forma, compulsivos, né, no animal. E aí a criança vai ficando compulsiva. Né? E o eu não consegue trabalhar essa compulsão toda. Né? E aí a obesidade, aí vem, né, centenas de questões. Né? E uma eterna insatisfação, porque quando o corpo astral não é direcionado pelo eu, naturalmente que na criança pequena o eu é o eu dos educadores, que vão educar o corpo astral da criança. Né? Mas isso é muito facilitado com a alimentação adequada, porque senão a gente sabe o quanto se torna difícil. Mas são as crianças completamente insatisfeitas, as crianças que, quando querem uma coisa, tem que ser satisfeito naquele momento e que nunca satisfaz, porque mal acabou de receber uma coisa e já quer outra, porque, na verdade, essa eterna insatisfação é uma ausência do eu. Né? A alma instintiva tomou conta. Né? Agora, olha que coisa delicada, né? Que coisa da liberdade humana. Então, desde a infância, eu já estou dificultando a liberdade, porque é lógico, se o meu corpo astral toma conta, eu não sou livre. A liberdade está ligada ao meu eu. Né? E é bonito que eu sempre uso essa imagem, como a nossa cultura vai para uma tendência pouco livre mesmo, nesse sentido. Né? A imagem é bem da filosofia, mas é Platão. Né? Que Platão ele fala assim, que cada indivíduo nasce com determinado talento. E a nossa missão é reconhecer o talento, aprimorar o talento e devolver para o mundo o talento. Me parece que a palavra educar, do grego, tem a ver com reconhecer. É quase que eu tenho que ajudar o indivíduo a reconhecer o que ele vem realizar aqui na Terra, o meu talento, e aprimorá-lo e devolver para o mundo. E aí o Platão fala,
Quanto maior o talento, maior a responsabilidade social. Não é da natureza humana, tudo isso é liberdade, né? Não é da natureza humana que o mais forte cuida do mais fraco. Eu não cuido do velho, da criança, do doente, natureza humana, né? Agora, a natureza animal, não. Quando um leão ataca um bando de zebra, é a zebra velha de perna quebrada que vai morrer. O bando não vai ficar lá para salvar aquela zebra. Isso é da natureza animal. Agora, se o leão atacar uma tribo, vocês conseguem imaginar os guerreiros fugindo e largando a mãe, o bebê dele engatinhando para o leão comer? Não, ele vai com uma lança para cima do leão. Isso é da natureza humana, né? Ele vai com escudo e lança em cima do leão. Agora, na nossa cultura, a gente está educando o indivíduo para ser o guerreiro que foge e deixando o mais fraco, o que teve menos oportunidade. E quando eu faço isso, né, que teve menos oportunidade e tudo mais, eu estou, na verdade, fugindo e deixando ele para os leões. Né? É exatamente isso. Aliás, a minha briga pessoal, que não é minha, né? Antes fosse, né? Antes fosse, não, graças a Deus não é, nem antes fosse, não, pelo amor de Deus. É a indústria alimentícia, né? É só pegar os documentários da Alana, né? Que é Criança, a Alma do Negócio, Muito Além do Peso, porque eles falam e dão nome, é muito, muito corajoso, né? Porque a indústria alimentícia é exatamente isso, é o cara mais talentoso, que eu nem sei quem é, mas seja lá quem for, o CEO que está por trás de uma empresa dessas, né, que a gente nem cita nome, o pessoal da Lana cita nomes, eles citam nomes de empresas e vai por aí afora. Né? Mas o fato, quem está por trás é uma pessoa de muito talento, e usa esse talento em proveito próprio dos acionistas, pisando em quem é mais fraco. Porque aqui no Brasil é um exemplo clássico, né? Quem é o público-alvo da indústria alimentícia que come as piores coisas? Olha a história. A classe C e D. Né? É muito interessante que a propaganda da indústria alimentícia ela conseguiu colocar no nosso inconsciente, que você pegar o teu salário, que você suou para ganhar ali um salário mínimo por mês, em vez de você passar numa feira, né, e comprar banana, mandioca, sei lá o quê, que é muito mais barato do que a indústria alimentícia, muito mais barato e muito mais saudável, mas para o indivíduo da classe C e D, isso é comida de pobre. Eu não posso chegar na minha casa com banana, porque eu quero realmente uma ascensão social. O que significa uma ascensão social? Comida de rico. O que é comida de rico? É o refrigerante, a bolacha, é a batata frita, não sei das quantas, mas vê quanto custa um pacotinho de 200 gramas lá de batata frita. Quantos quilos de batata, batata nem é um bom alimento, mas quantos quilos de batata doce eu como? Porque o pacotinho tem 200, tem que multiplicar por 5. Né? Então, multiplicando por 5, eu garanto que numa feira você compra 2 quilos de batata doce. O inhame, ou abóbora, ou talvez mais, eu nunca fiz essa experiência, mas é só contar. É baratinho, custa R$2, tá bom, mas multiplica para dar 1 quilo, são R$10. R$10 você já compra batata doce na feira. Né? E aí a gente vê, isso é uma história muito interessante, como a gente é pouco livre. Né? De novo, eu peguei o tema da alimentação como exemplo de liberdade. Eu não consigo ser livre, mas isso é uma história muito interessante. É de um... ele é um economista antroposófico, eu não sei, né? Assistia palestras dele na década de 90, lá naquele centro de artes, né? Então já tem tempo a história. Udo Hermannstroff, o nome dele. Ele estava falando sobre liberdade, não sobre alimento, mas sobre liberdade. Ele falava, e ele trouxe uma estatística que só piorou. Né? Na verdade, 85% do que nós compramos no supermercado eu não quero, é uma imposição da propaganda. Olha, se eu não consigo ser livre nem dentro de um supermercado, porque aí ele falou duas coisas. O que significa ser livre dentro de um supermercado? Cada produto que eu estou comprando, eu tenho que questionar, esse produto vale o preço que está sendo cobrado? Porque se eu estou pagando um preço que não vale, mesmo eu tendo dinheiro, não tem problema, não vai me fazer falta.
eu estou contribuindo para a desigualdade social, porque eu estou mandando dinheiro para quem não merece e estou tirando de quem merece, né? Eu poderia fazer a comparação de produto industrializado e o orgânico, do pequeno agricultor ali que está malhando ali a agrofloresta e tudo mais, e a gente está mandando, aliás, mandando para os acionistas em Nova York, né? Que é o que está por trás dessa... Nem aqui no Brasil fica, né? Bom, e aí, a segunda pergunta, eu preciso desse produto? O preço está justo, eu já vi, mas eu preciso, eu realmente preciso, porque não é que eu quero, porque eu querer é muito relativo, né? Eu realmente preciso desse produto. Agora, imagina ser livre num supermercado. Haja força de vontade, haja pensamento livre, né? Ainda mais se eu estou cansado, a primeira coisa que aparece na frente eu já vou pegando, nem paro para pensar. De novo, entra nessa questão, né, da liberdade. E agora, voltando ao tema do leão, né? do leão e da zebra, né? A nossa cultura, cada vez menos nós somos livres, né? Porque realmente a gente, na medida que eu não trabalho o meu ideal, o meu talento a partir dos meus ideais, isso já é uma perda da liberdade. O Steiner ele coloca, né, que a alma humana, o corpo astral, pela própria natureza dela, ela é autodestrutiva e destrutiva do social, né? Então, um indivíduo que na verdade, não ouve, ou não usa e não ouve os verdadeiros ideais e não usa o eu dele de uma forma livre, realmente para fazer o bem, né? O Steiner, em última análise, ele fala que a verdadeira liberdade é fazer o bem, né? Mas se eu não estou usando a minha força para o bem, o meu corpo astral é que está dominando. Seja medo, seja o que for, né? A ponto de eu realmente não... Porque uma coisa é certa, né? O Liverhood fala muito isso, porque ele foi consultor, né? Ele que criou, de certa forma, a consultoria antroposófica, né? E como ele foi consultor de grandes empresas, ele conviveu com CEOs da Shell, do governo holandês. Então, para ele era nítido que essas pessoas vieram com um ideal de transformação social muito poderoso, porque você não chega num nível desse, você se preparou em vidas passadas, ele fala. Isso é a experiência do Liverhood. Em conversas particulares, você se preparou em vidas passadas para serem grandes reformadores sociais. Aí chega aqui na Terra, com a educação, com milhões de histórias, é como se a pessoa esquecesse o que ela veio fazer. E aí ela vira um CEO de uma empresa que só detona o mundo, né? Só perdeu completo. Mas isso que é? Perda da liberdade. Quando eu perco os meus ideais, eu estou perdendo completamente a minha liberdade. E tudo isso por trás da alimentação, né? É muito interessante como essas questões, naturalmente que não só a alimentação, mas a alimentação é o que inicia o processo, né, como um todo, né? Mas aí eu coloquei muitos temas, né? Eu estou associando várias questões, e aí se a gente chega numa questão maior, né, que eu quero fechar com essa ideia, né? Porque aí talvez a gente vai abrindo, quer dizer, eu nem sei quantas horas. Bom, mas eu queria fechar com uma ideia muito importante, que é a questão da vitalidade da terra, da Ainda agricultura. tem bastante tempo, Tem, né? Rô. Tá, São 8h12 só, tá. Então tá tá? ótimo. Ainda tem bastante tempo. Então dá para Até as 9. desenvolver com calma. Não dá para dizer. É que eu vou falando, não tem noção do tempo que eu estou falando, né? Naturalmente que eu fui escrevendo alguns itens aqui, depois eu dou uma olhada também, que se eu esqueci algum dos itens, né? Mas o tema da fraternidade, né? Porque a fraternidade, ela depende da vitalidade, ela está intimamente ligada à nossa vitalidade. Eu sempre brinco com os pacientes, tenta ser fraterno, cansado, com sono e com fome, né? Você quer pular no pescoço do outro. É muito interessante como é muito importante a gente estar bem, ter uma vitalidade, para realmente a gente conseguir se abrir para o outro, né? Tudo isso eu estou falando da questão da fraternidade. E a nossa fraternidade e a nossa vitalidade depende também, não só do alimento, mas do etérico da terra que a gente habita, né?
o corpo etérico da Terra que nós habitamos, né? E o corpo etérico do Brasil, da Terra brasileira, ele é muito poderoso. Tem alguns temas antroposóficos ligados a isso, a questão da vitalidade, da fraternidade e do corpo etérico. É a ideia que o Steiner colocava que a fraternidade é uma missão espiritual do povo russo e do povo brasileiro, né? É muito interessante esses dois povos, que nós não temos nada em comum culturalmente. O Steiner falava que são os povos ligados à fraternidade, assim como o povo da América do Norte é o povo da liberdade e o povo da Europa, principalmente a Europa Central, é o povo da igualdade. Agora, a fraternidade é o povo brasileiro e o povo russo. E aí o Sergei Prokofiev, naquela segunda vinda dele ao Brasil, ele falou sobre aquele tema, o encontro com o mal, né? Ele só falou de luz, Ferrari, Masuras, o tempo todo que está acontecendo, e ele trouxe esse tema da floresta amazônica, né? Porque, na verdade, e ele é um russo, né? E ele, a vida inteira, tentou compreender por que o Steiner falou isso, por que é o povo russo e o povo brasileiro, porque nós não temos nada em comum. E aí ele vai, aprofunda, e ele entende que o que está por trás do etérico, né? Da vitalidade da Terra, são as florestas. E é muito interessante que Brasil e Rússia são as duas maiores florestas do planeta. A maior é a taiga. A maior floresta do planeta é na Rússia, a taiga. E a segunda maior no Brasil, a Amazônia. E é muito interessante que o ano passado, apesar da Amazônia ter sido devastada, né, e acho que continua a história toda, a taiga foi mais do que a Amazônia. A taiga foi 30% maior a destruição da taiga do que a da Amazônia. Os russos estão vendendo toda a taiga para os chineses, né, para fazer papel, né, tá? O preço de banana, né? Bom, e aí o Sergei Prokofiev pensou: a vitalidade da terra depende da floresta. Isso nós temos em comum. E aí ele falava que a Amazônia não pode ser, em hipótese nenhuma, destruída, porque senão a fraternidade do povo brasileiro, esse congresso acho que já tem quase uns 10 anos. Eu perco um pouco a noção do tempo, mas eu acredito que sim. Uns 10, ele já faleceu, já tem 5 anos, o Prokofiev. É uma história antiga. E ele falando, né, porque senão a fraternidade na humanidade, mas em especial no Brasil, vai estar muito ameaçada, literalmente. Agora, olha o que está acontecendo, né? O cenário brasileiro, eu nem estou falando político, não, é muito mais amplo o quão pouco fraterno nós estamos nos tornando. E quando eu falo pouco fraterno, essas ideias de irmão brigando com irmão, já não é mais nem o meu inimigo, né? É uma total ausência, né? E até que ponto tudo isso ligado a essa desvitalização da Terra e do etérico, do nosso corpo etérico, a depressão só aumenta no Brasil, isso é estatístico, né? É uma história toda, e as nossas dificuldades. E tem um tema do nosso etérico, que é o Theo Faz. Theo Faz é um menino que nasceu no Brasil. Eram dois amigos, era um casal amigo do Steiner, que a vida deles estava muito difícil na Europa, muito complicada, eles eram floricultores, uma coisa assim, e eles eram amigos íntimos do Steiner, o casal, pessoas simples, né, agricultores, pessoas bem simples, o casal. E foram se aconselhar com o Steiner falou: olha, vocês não têm um parente naquele país lá da América do Sul? Vocês não têm um parente lá? Pois é, vai para lá que a vida de vocês vai melhorar, ele falou, né, com o casal. E o casal veio Rio Grande do Sul, foi para a colônia alemã, na época que o Rio Grande do Sul, a colonização foi muito recente, né? O governo gaúcho dava terras e você derrubava a mata e plantava, era assim que estava acontecendo. E eles ganharam terras, derrubaram as matas lá e começaram a plantar, e deu tudo errado. A colheita foi destruída, foi roubada. Eu só sei que eles desistiram, abriram a floricultura e foi um terror. Eles ficaram 7 anos no Brasil, 6 anos no Brasil, e aí, depois de 6 anos, eles desistiram, foi uma tragédia só a história deles aqui, e voltaram, só que agora para a Suíça, que o Steiner estava trabalhando já na Suíça, no primeiro Getiano.
O Steiner já estava construindo o primeiro Goetheano, e eles foram trabalhar, o marido principalmente, como operário lá do primeiro Goetheano, foi pedir emprego lá para o Steiner. Né? E aí nasceu um filho deles aqui, o Theo, e o Theo era muito amigo do Steiner. Quem conta isso de uma forma muito bonita é o Lex Boss, numa revista da SAB. Tem lá toda a história do Theo Faz, eu não lembro qual, mas aí entrando lá no site deles, você vai encontrar, é muito bonito. Mas aí o Theo Faz era muito amigo do Steiner, um menininho de 7 anos de idade, e ele tinha um caminhãozinho que a mãe mandava comida para o Steiner. O Steiner estava trabalhando nessa época esculpindo o representativo da humanidade, né? Ele esculpindo lá e tudo mais. Aí ele ia com o carrinho dele, deixava lá comida para o Steiner, o lanchinho, o almoço, não sei. O Steiner põe uns livros no carrinho dele, no caminhãozinho. O menino voltava para a casa da mãe com os livros que o Steiner mandava de presente para ela e tudo mais. E um dia o Theo, voltando para casa, uma carroça de mudanças, numa curva, cai em cima do Theo. Né? E o pior que o cocheiro não viu que tinha uma criança lá, e era noite, já era final do dia, ele soltou os cavalos e falou: amanhã eu pego isso aqui, eu não vou ficar aqui agora, né? Amanhã eu volto. Né? E o menino lá de baixo. Né? E aí, depois vai, volta o Steiner, e alguém fala, acho que até o Steiner entrou na busca e tudo mais. Tem uma carroça caída, chegar lá, está o Theo morto. Né? E aí, né, olha a história. O marido voltou e foi para a guerra. E na guerra ele morreu de pneumonia, não foi nem em campo de batalha. O filho morreu, o marido morreu na guerra, né? Na Primeira Guerra, a gente está falando da Primeira Guerra. Morreu de pneumonia. A mãe, né, chega para o Steiner, imagina, Steiner, o que está acontecendo? Você falou que a nossa vida é melhorar no Brasil. Foi um horror. A única coisa boa que aquele país nos deu foi um filho. Eu estou viúva e agora o meu filho morreu. Né? Aí o Steiner vira para ela e fala, né, eu precisava, né, o Theo Faz precisava nascer no Brasil para trazer o corpo etérico das terras brasileiras para a construção do primeiro Goetheano. A estrutura etérica do primeiro Goetheano foi o corpo etérico. Por isso que ele morreu antes dos 7 anos, né? Porque o corpo etérico não tinha sido liberado. Ele morreu com 6 anos e pouco, assim, né? E aí o Lex Boss fala, para quem era um clarividente, era possível ver o corpo etérico expandido do Theo Faz no primeiro Goetheano. Era visível o corpo etérico das terras brasileiras. Né? Aí eu fico pensando, né, que coisa poderosa nessa história do Brasil, com a fraternidade, a liberdade, os ideais, e a gente está exatamente no movimento oposto. Né? Eu fico pensando que, justamente por sermos o povo da fraternidade, tudo isso fala de alimentação, né? Mas é uma tragédia a alimentação, a nossa alimentação. Tá? Graças a Deus tem muita gente consciente, muita gente mudando, mas a grande maioria totalmente inconsciente do mal que isso tudo representa. Né? Mas eu fico pensando por que aqui no Brasil está tão difícil essas questões todas, porque espiritualmente falando não há interesse nessas forças da fraternidade universal. É como se a gente... E nós éramos conhecidos no passado como um povo fraterno. Isso era, pelo menos na minha adolescência, na minha juventude, ainda corria uma fama que o brasileiro sempre era muito fraternal, mas está cada vez menos. Né? Era famoso isso. O estrangeiro que chegava aqui tinha essa coisa fraternal, né? Não tinha esse perigo, né? Não pode andar em tal local, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós ainda éramos, né, realmente muito forte essa história. Não sei se o mundo inteiro, mas o Brasil era famoso por essas questões. Né? E a nova geração já nem conhece isso mais. Né? Já se perdeu completamente. Né? Essa falta... É só pensar no nosso trânsito, né? A falta de fraternidade. Né? É bonita essa imagem, né? do amor de irmãos, né? Essa questão maior mesmo. Né? Mas, então, voltando, né? O quanto é importante para a nossa missão agora, né? Lógico que essa missão é de todos nós, mas eu estou falando em especial do povo brasileiro e do povo russo, uma alimentação saudável. Né?
porque sem corpo etérico, sem vitalidade, é muito mais complexo essa história da fraternidade. Já é difícil, né? E ela se torna muito mais delicada e muito mais difícil. Então, e tem alguns temas, né, que o Steiner coloca, porque eu estou falando das forças formativas vitais, do que é importante a gente se alimentar, e tem alguns alimentos que a gente deveria evitar, porque eu coloquei mais o que é o saudável que deveríamos realmente usar, né? Agora, o Steiner ele fala de alguns alimentos em especial, mas ele, por exemplo, ele fala da questão das solanáceas. As solanáceas berinjela, tomate, batata inglesa, o jiló, as solanáceas, elas são plantas, o Steiner fala que são plantas que gostariam de ser animais e pararam na metade da evolução, porque é muito interessante que o veneno é uma característica do mundo animal e a cor é uma característica do mundo animal. E as solanáceas, além de serem venenosas, a maioria das plantas da família das solanáceas são plantas venenosas. Por isso que nós usamos muito na homeopatia, na antroposofia. Belladonna, Datura stramonium, o Ioseamus niger, são plantas... Datura stramonium é a trombeteira, né? São a mesma família, e são plantas realmente venenosas, né? E as solanáceas são coloridas, né? O pimentão amarelo, o pimentão vermelho, né? São plantas, tomate, né? São plantas muito bonitas e coloridas, mas tem essa astralidade, né? Então, o Steiner fala principalmente pacientes que têm uma tendência, que têm uma predisposição ao câncer, seja hereditária, seja... Né? Agora, predisposição ao câncer, eu diria que somos todos nós hoje, né? Antigamente, a gente ainda podia falar assim. Eu acho que cada vez mais se torna uma doença da nossa época, por centenas de razões, né? Razões espirituais, razões, naturalmente, da alimentação, tudo, né? É uma questão. O fato é que é cada vez mais precoce também o câncer. Isso é nítido, né? Isso é estatístico, não é uma hipótese, né? E cada vez mais também. Mas, então, aí evitar as solanáceas, pela astralização intensa que ele provoca. A nossa cultura já nos astraliza muito. Todas as mídias, tudo, os desejos, o tempo todo o nosso corpo astral já é invadido e o nosso eu fica tentando, né, trabalhar o nosso corpo astral o tempo todo. As solanáceas, os cogumelos, que são plantas lunares, tanto é que eles nascem no escuro, nascem no estrume, né? Nascem no alimento em decomposição. Então, a princípio, não são bons alimentos, né? Eles não são... Toda a evolução do ser humano são os alimentos solares, né? E o Steiner fala do cogumelo, um alimento lunar, da época de Lemúria, né? Na época lemuriana, justamente quando a tentação luciférica aconteceu, né, para nós, né? Naquele momento, né? Então, quando a gente está usando um cogumelo, nós estamos ligados a uma época muito antiga, a época lunar, e nós precisamos cada vez mais ir para os alimentos solares, né? Todo nessa direção. Isso do cogumelo. E a outra linha de alimentos que a gente tem que... Não é que não pode comer, não é isso, mas não seria a base da alimentação. E aí é uma história muito delicada, que são os feijões, né? Todos os feijões, que são as leguminosas, as vagens, né? Todas as vagens, né? Feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, soja, né? Todos esses alimentos, né? Que são alimentos muito antigos, porque qual é a característica das leguminosas? Elas tiram nitrogênio da atmosfera. Nenhuma planta faz isso. Toda planta você precisa adubar, né? Se o solo é pobre, você tem que adubar. Tanto é que os feijões são adubos, né? Os agricultores sabiam muito bem disso, plantavam milho com feijão, porque o feijão já usava o milho para crescer e adubava o solo com nitrogênio. As leguminosas trazem o nitrogênio. Então, e elas são plantas lemurianas também, porque na Lemúria o ser humano não tinha um corpo ainda denso. O nosso corpo era meio plasmado, ainda era meio
mole, e a atmosfera era leitosa, né? Totalmente leitosa. Nós nos alimentávamos da atmosfera, né? E essas plantas, as leguminosas, são plantas dessa época, são plantas lemurianas, vamos dizer assim, da Lemúria, né? Então, também lunares, também do desenvolvimento antigo, né? Tanto é que uma forma de compensar isso um pouco é quando a gente fermenta a soja, né? Quando a gente fermenta. Agora, é muito interessante, né? Porque eu li, agora eu não sei qual o autor, não sei se foi direto no Steiner, eu acho até que não, provavelmente ou foi na Gudrun ou foi no Otto Wolff. Mas é muito interessante porque eles falam por que a soja, que é uma leguminosa, naturalmente, não é um problema tão grande para o povo oriental. É um problema muito mais grave, a nutrição pela soja, para o homem ocidental, né? E a explicação é totalmente espiritual, porque eles falam assim, né? O autor lá descrevendo assim, como é a espiritualidade do homem oriental? O homem oriental, eles têm uma sabedoria, a espiritualidade deles é através de uma sabedoria e é através da vivência, da meditação. O homem oriental senta, medita, e a partir da meditação, a partir da sabedoria, eles têm um controle muito grande do corpo astral. Isso a gente pode pensar no indiano, no hindu, né? Podemos pensar no japonês, né? Como eles têm essa, vamos dizer assim, os budistas, né? Todos têm uma prática de meditação, foco, tudo. Isso faz com que meu eu tenha um domínio do meu corpo astral, né? E com isso, se eu como uma soja, não vai fazer tanta diferença. Agora, qual é a espiritualidade? Como é a espiritualidade do homem ocidental? Não é uma sabedoria, é uma filosofia. Nós temos os grandes filósofos da igreja, ou seja, a espiritualidade do homem ocidental é através do intelecto, né? Tanto é que o lidar com o corpo do homem ocidental é extremamente. Eu vou pegar exemplos, lógico, né, que o autor cita, o antigo. Como é que um padre da igreja, como ele na Idade Média lidava com as tentações do corpo astral dele, chicoteando o corpo. Ou passando fome, praticamente, ou dando chicotada no corpo, pá, pá, jogando água gelada. Ou seja, a gente não sabe lidar com o corpo astral, né? Então, quando um ocidental come um alimento que estimula a astralidade, que a gente já não sabe lidar com ela, mas é interessante essa ideia, né? Nós não temos uma sabedoria, nós temos uma filosofia. Os doutores da igreja, um exemplo clássico. Bom, todos, né? Lutero, todos são filósofos, né? Filósofos da espiritualidade. E com isso a gente não aprende a lidar com o nosso corpo astral. E fica uma cisão mesmo, inclusive, né? Pecado, e para o oriental isso é muito mais tranquilo. O estudo é muito mais harmônico para eles, né? Não tem essa dicotomia toda. Então, por isso que o homem ocidental deveria evitar a soja, né? Porque realmente para nós só complica a história. Agora é quase impossível, né? Porque o governo, eu lembro disso, quando a soja começou a ser plantada no Brasil, eu acho que ainda lá no governo militar ainda, eu sei que é coisa antiga, eles tentaram de todas as formas possíveis convencer o brasileiro comer soja. Não deu certo, não funcionou. Agora não precisa mais, né? Porque tudo que a gente compra hoje é enriquecido com soja. Na verdade, é um produto baratíssimo, né? E aí você coloca ali um pouquinho de trigo e enche de soja, e tudo é enriquecido com soja. Então, indiretamente, toda a indústria alimentícia está enriquecida com soja. Olha a sutileza, né? E a quantidade de temas, né? Nossa, eu vou falando assim, dá até uma angústia, né? Dessas questões todas que a gente tem que. Haja força de vontade para ser livre, né? O maior inimigo do pensar livre, a alimentação, né? A gente vê como está tudo tão concatenado, tudo tão. E aí entra o outro tema, que é a batata inglesa, né? A batata inglesa, o Steiner fala o seguinte: primeiro,
ela é um tubérculo, ela não é uma raiz, é um caule que nasce debaixo da terra. Ela não é uma raiz. Tanto é que a batata tem as raizinhas, né? E o Steiner fala que a batata inglesa, não estou falando batata doce, nada disso, batata inglesa. A batata inglesa, além de não ser uma verdadeira raiz, é um caule que nasce debaixo da terra, e ela é também um amido egoísta. Ele fala que não alimenta nem a própria planta, e é um dos piores amidos mesmo que nós temos. Né? É um dos mais pobres amidos, que é a batata. Né? E aí, olha a história, como ela atua. Ela é um caule, que significa que ela pertence à folha, atuaria no sistema rítmico. Mas como ela nasce debaixo da terra, ela vai atuar no sistema nervoso central. É um caule que, teoricamente, folha atuaria no sistema rítmico, que é o sistema de respiração, só que porque nasceu debaixo da terra, ela vai atuar no sistema nervoso central. E ela atua, uma amígdala egoísta, ela atua no sistema nervoso central justamente do lado direito do cérebro, que é o lado mais do sentir, que é o lado feminino, que é o lado cósmico, que é o lado da criatividade. O lado esquerdo do cérebro é o masculino, é o lógico, é o da razão, né? É esse que a gente desenvolve. E aí o Steiner fala que a batata enfraquece o lado direito do cérebro e enfraquece o pensar criativo. A gente já nasce numa cultura completamente ligada ao intelecto e pouquíssimo ligado ao feminino, pouquíssimo ligado à transcendência, pouquíssimo ligado a Vênus. A gente já nasce numa cultura Marte, competição, e, além do mais, a batata. Né? E aí o Steiner chega a afirmar, é bonito que o autor fala, eu devo ter lido esse no Steiner mesmo, é a soja que eu fiquei na dúvida, esse é do Steiner. É um livro que a Gudrun traduziu, ela traduziu um livro do Gerhard Schmidt, é uma apostila que a Gudrun traduziu. É lá que tem essa explicação da batata. Essa eu lembrei bem. É lá que está o do Gerhard Schmidt. Mas é o Steiner falando. Né? Então, aí o Steiner, com tristeza, ele fala, os trigais europeus foram substituídos pelas plantações de batata, porque a batata dá mais tonelada por hectare. Né? Então, aí destruíram os trigais e plantaram batata. O Steiner afirma que um dos responsáveis, não foi o único, um dos responsáveis pelo final do renascimento europeu foi a batata, a introdução da batata inglesa, que ela veio da América, né? Ela é da América. Olha que história! E aí, o primeiro alimento que a gente dá para as crianças, né? Tomate e batata, né? Põe na sopinha. Sopinha de tomate com batata. Aí vai, só ela nasce. Nossa, como dá trabalho mesmo, né? Porque a mãe acha que está dando um alimento super saudável, tomatinho, batatinha para minha criança, né? Sopinha de batata, é até afetivo, né? Tem uma coisa afetiva. Agora, a sopinha de batata doce é uma delícia também, não é só a batata, né? Mas é muito interessante, né? Como a falta de Agora, a falta de consciência, eu ia falar, né? Como deixa a gente realmente pouco livre, né? Porque a gente nem sabe, né, dessas coisas, né? É lógico, quando eu falo tudo isso, nunca é como julgamento, é mais como uma pena, né? Um penalizado, eu diria, né? A gente fica penalizado porque a pessoa ignora tudo isso. Agora, é muito interessante como a tendência é ir para esses alimentos, né? É os alimentos lógico, mexe com o corpo astral, intelectualiza, né? Toda uma história, né? Porque a própria cultura estimula tremendamente, é o corpo dos desejos. Né? O Steiner, aquela frase que eu usei, né? Que o corpo astral, pela própria natureza, é autodestrutivo e destrutivo social. E meu eu que tem que, o tempo todo, trabalhar o meu corpo astral. E a alimentação, fortalecendo o eu, é imprescindível. Quando eu falo trabalhar, tem uma metáfora que é bem conhecida, que é o Bhagavad Gita, que mostra essa relação da alma com o eu, que é o Arjuna. Né? O Arjuna é um guerreiro, é um príncipe, né? E está lutando contra a própria família. Todo o irmão, o pai, os irmãos, os primos, o pai, o mestre querido, todos se tornaram tiranos, usurpadores do povo dele, e ele tinha que combater os parentes, o pai, os irmãos, para justamente libertar o povo dele.
E é Krishna que está ensinando Arjuna na arte da batalha. E aí o Krishna ele fala o seguinte, que imagina a angústia, imagina a divisão do Arjuna, né? Imagina como ele estava, né? Aí o Krishna vira para Arjuna e fala: o maior guerreiro é o que venceu a si próprio. O maior guerreiro é o que conseguiu dominar a si próprio, as emoções e ter as rédeas dessas emoções todas. E aí o Krishna faz uma metáfora. Ele fala o seguinte, que a alma, o corpo astral, é o cavalo, o eu é o cavaleiro. E ele fala, a alma é um excelente cavalo, mas é um péssimo cavaleiro. A alma nunca pode tomar conta do eu. A alma tem que estar sobre as rédeas do eu. Porque imagina num campo de batalha, né? Você não tem nem rédeas, você vai com um arco na mão, a flecha na outra, um escudo, uma espada, é total interação com esse cavalo. Se não tiver uma total relação e domínio, e o cavalo sentir essa força que vem do cavaleiro, né? Imagina, o cavalo vai te dar as costas no campo de batalha, né? Mas o fato é que o nosso corpo astral é o cavalo, e esse cavalo tem que ser educado. E o alimento, hoje, ele muito mais está a serviço do corpo astral, tudo aquilo que só dá prazer, que só estimula açúcar, por exemplo. Né? Açúcar é um exemplo clássico, enfraquece o nosso eu. É puramente estímulo astral. É o princípio da droga, né? Do álcool, é o princípio da cocaína, de qualquer droga, no final. Porque as drogas é lógico que cada uma tem sua particularidade, cada um atua de uma forma, mas o fato que todas estimulam o corpo astral, né? E como os alimentos industrializados. Por isso que a gente fica viciado neles. O que é o vício? O meu eu já não controla mais. Né? Igual eu falei, é muito lógico, eu não posso usar a palavra vício, mas alguém viciado em mamão, isso não existe, né? A pessoa que sabe de uma alimentação gosta, aprecia, mas não cria dependência do mamão. Agora, dependência de refrigerantes, bolachas e sei lá mais o quê, fora que tem um monte de substâncias também, né? Mas o alimento em si é viciante, o açúcar é viciante, né? Não precisa ir muito longe. Rômulo, o que você acha da gente abrir um pouquinho para a pergunta? Porque eu acho Tá. assim que você está dando tanto estímulo, está tão forte tudo que você está falando, que talvez alguém queira fazer alguma Não, perguntinha. para mim tá ótimo, porque realmente eu vou falando, vem umas ideias, Não, é as muito que eu interessante. Eu acho assim que você vai ter que voltar aqui, porque uma palestra só está pouco. não, mas eu já falei bastante coisa da alimentação, nossa senhora. Mas assim, só para Não, ver, mas as gente. coisas principais eu falei, sim, né? O que eu pensei, eu coloquei, né? Só Mas para não, ver está se aberto, alguém, está vamos ver se aberto. alguém tem alguma pergunta, senão você continua. Mas só para ver, abrir um pouquinho Não, essa. eu preciso de perguntas agora, né? É. Senão eu estou passando o livro da Gudrun na minha cabeça. Então, Não, pessoal, quem quiser fazer com alguma certeza. pergunta, pode falar ou escrever no chat, eu faço. Não, é Como é melhor que vocês falar, né? querem? Não? É melhor falar direto com ele, Ah, é então, melhor. É. tá bom? Vocês diretamente podem falar com o Rômulo. Então, Fábio, tá. Você deu uma série de alimentos que a gente não deve comer, né? Isso. Que nós, culturalmente, por exemplo, faz parte da nossa cultura a gente comer arroz e feijão. O brasileiro come arroz e feijão. Pois é. Né? De coisa assim. Então, eu gostaria então que você trouxesse umas sugestões daquilo que a gente deve comer. O que a gente tem que comer? Você falou não. Então, o que a gente tem? Eu vou dar um exemplo assim para vocês, assim interessante de uma experiência que eu tive, por exemplo, de frutas, né? Frutas estão aparecendo aqui. Eu nasci nessa região, não tinha essas frutas todas que você tem no supermercado hoje, né? Que você come todas essas frutas. Eu tive uma experiência na Europa, que eu trabalhei numa vivência junto com um francês, que não conseguia manter gente na empresa do Carrefour que eles tinham lá, porque ele tinha comprado uma quantidade imensa de kiwi na África,
e trouxe os kiwi para a França. E os franceses não comiam o kiwi, porque eles achavam, eles não fazia parte. Foi difícil o francês aceitar, né, comer o kiwi. Como é que é isso para dentro dessa cultura, né? Como é que nós aqui no Brasil estamos comendo kiwi? Então, mas quando pergunta assim, né, quais são os alimentos que nós deveríamos comer, na verdade, fora esses que eu falei que não são bons, todos os outros são muito bons. Naturalmente, para cada indivíduo tem a sua questão. Mas, por exemplo, o ideal, o cereal, né? O cereal, agora, o cereal orgânico, de preferência biodinâmico, o problema é que a gente detonou com o cereal, né? O arroz branco, ou o trigo branco. O trigo virou um problema, inclusive. Mas não é o trigo, é esse trigo que foi sendo refinado desde a época lá da corte francesa, né? O Luís XV, desde aquela época que foram refinando o trigo e essa quantidade de glúten que ele tem hoje. O trigo original não era assim. O centeio, né? A cevada, a aveia, tudo isso orgânico, né? É muito saudável. Cereais, né? Agora, o outro tema de raízes, imagina, o Brasil é um país riquíssimo em raízes. Bom, folhas, nem se falam, todas as folhas, praticamente todas, né? Não tem. Eu falei de algumas famílias em especial, mas dá para fazer uma alimentação. Bom, eu sou suspeito, né? Que eu moro aqui do lado do Instituto Chão. É só ir lá no Instituto Chão. O que tem menos lá é fruta. Fruta, realmente, fruta orgânica ainda é uma dificuldade. Né? Mamão, às vezes, não é muito bonito, mas tem maçã, laranja, tem um monte. Agora, respondendo à tua pergunta, o Wolff, ele falava que o ideal é a gente comer as frutas da região que a gente vive. Por exemplo, o limão é chinês, né? Na verdade veio da China, mas se adaptou no Brasil, esse limão cravo, o Wolff ficava impressionado. Todos os locais do Brasil que ele ia tinha um limão. Eu falou, e limão é citrus medica, né? Ele falava que era um alimento do povo brasileiro. Ele falava, o povo brasileiro tem que tomar limonada, fazer coisas com limão. Porque como ela virou brasileira, né? O limão cravo, eu não sabia que ela era estrangeira. Eu lembro da fazenda do meu avô cheio de limão cravo, os outros eu imaginei que não eram, né? Limão siciliano, limão não sei o quê. Mas o limão cravo, né? Ele é a única, como é que chama essas plantinhas? Cítrico, né? É o único cítrico que é selvagem no Brasil. Os outros você tem que tratar, tem que plantar, porque ele morre, ele não reproduz naturalmente. Ele não se espalha. O único é o limão cravo. Mas o ideal é a gente comer da terra, sim. E tem muita coisa. Nossa, eu lembro de uma exposição que chamava a comida pré-Brasil, ou seja, o que existia no Brasil antes dos portugueses chegarem. Nossa, mas é uma riqueza, né? É muita coisa. Agora, isso é um dos temas que o pessoal que trabalha com agricultura, agrofloresta e tudo mais, reclama muito. Na verdade, das milhares de espécies comestíveis, a gente se concentra, praticamente 80% do que nós comemos são 5 espécies. Das milhares, eu esqueço os números, 280 mil espécies comestíveis. Ainda mais se a gente acrescentar as punks, né? Que essas plantas comestíveis não convencionais. O Brasil, nossa, tem um livro, né, do Knupp. O Knupp ele classificou ali mais de 1000 plantas. Está lá no livro dele. Rômulo, a gente tem uma pergunta também da Selma agora. Você quer fazer, Tá. Selma? Eu quero. Obrigada, boa noite. Olha, eu fico assim, sem saber o que comer, eu sou vegetariana, né? Daí quando você fala assim, que a gente não deve evitar comer os feijões, as leguminosas e os cogumelos da Lê, daí assim, o que eu vou comer? Onde que eu vou buscar proteína, entendeu? Tá. A proteína vegetal, onde eu vou achar isso? Então, esse é um outro tema muito delicado. O Steiner, né, ele fala textualmente: nós precisamos muito pouco de proteína. A nossa cultura é que tem essa questão de proteína, todo alimento baseado em proteína.
E ele realmente, só para ter uma ideia, ele coloca assim uma fatia, mas aí não é vegano, né? Mas uma fatia de queijo fresco, 220 gramas de... Como é que é a história? Eu acho que é mais ou menos isso. 20 gramas de queijo já tem toda a proteína que você precisa em um dia. É bem interessante, é que a gente dá muita ênfase à proteína. A proteína a gente deveria comer por dia em torno de 7% do peso. Estou falando de peso. E a gordura, mais ou menos uns 8 a 10%, e 80% carboidrato. Mas não açúcar. Eu estou falando de verdura, legumes, cenoura, beterraba. Né? 80% é carboidrato, é o que mais nós precisamos. Né? Agora, existe um culto à história da proteína e da musculatura, né? Que, aliás, é um problema sério, porque isso astraliza muito a pessoa. Tanto é que é uma coisa interessante, né? O rim é o órgão do corpo astral. O rim é o órgão, assim como o fígado é o órgão do corpo etérico, o rim é o órgão do corpo astral. É bem conhecido a quantidade de pessoas que comem muita proteína, como elas começam a ter problemas renais, e muito cedo. E muito cedo. Estou falando do pessoal que fica fazendo musculação à base de muita proteína, porque para atingir aquele resultado rápido, haja proteína mesmo. Mas o problema renal é comum, bem comum. Né? Bem comum. É o corpo astral. Tá bom, eu posso dizer que a proteína prejudicou o rim, que é verdade também. Tanto é que para o doente renal, a primeira providência que você faz, você corta todas as proteínas. O doente renal não pode comer um feijão, não pode comer frutos do mar, não pode comer nada que tem proteína. O paciente renal. Isso qualquer nefrologista, é a primeira regra. Mas, independente, né, de comer muita proteína, é a astralidade, né? E quando você fica muito no corpo, você está muito conectado ao corpo astral. Né? É bem essa ideia. Agora, nossa, como é delicado tudo isso, né? Como são assuntos muito delicados. Né? Mas a gente precisa pouquíssima proteína, essa que é a verdade. Ô, Rômulo, Proteína e tem uma gordura. outra pessoa perguntando o que você acha do chá verde e do matcha. Então, não, o chá verde é bom. O chá verde é bom, mas tem cafeína, né? Mas ele é bom. Ele é bom, sim. Ele é digestivo, inclusive. Né? Na antroposofia, a gente usava muito mais os chás de ervas, mas não é um problema. Por exemplo, falar assim da cafeína, não é um problema a cafeína. O Wolff, a única coisa que ele falava, que o problema é que às vezes o café é muito tostado. Então, a tostagem do café muitas vezes é prejudicial para o fígado. Então, a gente procura um café menos tostado. Mas a cafeína, o café, por exemplo, mas eu estou falando por causa do chá, que a cafeína também, né? É estimulante, inclusive, da vesícula, é estimulante da bile, né? Ajuda na produção de bile, inclusive. E o chá também. Né? Agora, o Steiner, ele falando agora espiritualmente, aí que entra a questão maior, né? Ele falava de 3 bebidas. Ele falava assim que o café, e aí eu posso incluir o chá com cafeína, o chá preto, o chá verde, o chá com cafeína, porque a história ali é o café e a cafeína. O café é a bebida do jornalista, porque o café estimula um pensamento lógico. E um jornalista ele tem que se ater aos fatos. Ele não pode deixar a emoção tomar conta. Porque se ele deixa a emoção tomar conta, ele não é um bom jornalista, ele vai ser tendencioso. Ele é um cronista, mas não é um jornalista. Né? Que aí você vai colocar o que você sente, o que você pensa. Agora, o jornalista escreve um fato e o leitor que vai tirar suas conclusões. O café. E ele falava que o chá, mas não o chá com cafeína, os chás de ervas, né? Os chás de ervas, ele falava que é a bebida do diplomata, porque estimula o sentir. Porque para a diplomacia não interessa o fato, interessa como você vai envolver o outro no teu ponto de vista. Na diplomacia, se você vai com fato, é guerra, né? vai terminar em guerra. Então, você tem que envolver. E isso é muito mais os chás de ervas, de modo geral. Né?
Agora, é interessante, né? Isso aí é um amigo meu que falou, que a gente estava falando sobre esse tema, ele falou assim, olha que coisa interessante, né? Porque os ingleses são considerados excelentes diplomatas, né? E eles realmente tomam muitos chás de ervas, né? Aí ele ainda brincou comigo, e os japoneses também. A diplomacia deles é tanta que você nunca sabe o que eles pensam. Eles sempre respondem a tua pergunta com outra pergunta. E no final você não sabe qual. Haja diplomacia, né? Mas é Estão interessante, perguntando né? também do chá dente de leão. Esse chá é ótimo. O dente de leão, o Taraxacum, é uma das melhores plantas para o fígado. É uma planta de Júpiter, nasce no mundo inteiro e ela é arquetípica para o fígado. Esse chá não só chá, mas pode comer o dente de leão. É uma punk que, aliás, é bem saborosa, né? Ela é bem, bem saborosa. É uma punk muito boa também. Ela é bem especial, né? Mas então, agora olha a terceira bebida. Essa que o Steiner arrasa com ela, né? O chocolate. Ele falava, o chocolate é a bebida do burguês, né? E ele define burguesia como a capacidade do indivíduo, sentimento burguês, é a capacidade do indivíduo de criar necessidades que não existem, né? Aí eu brinco, ele definiu a época, né? E é o chocolate. Ele fala, o chocolate estimula, apesar de ter cafeína também, né? Mas estimula o sentimento burguês. Mas ele não falou do cacau, ele falou do chocolate. Quer dizer, tem alguma coisa ali que é feita na produção do chocolate que estimula o sentimento burguês, né? Mas olha que definição, criar necessidades que não existem. Eu falei, bom, é a época, né? Definir. Mas o chocolate, desculpe, o chocolate com leite, o leite, né? Leite e o chocolate, porque como bebida, né? Chocolate, não o chocolate barra de chocolate, né? Você está falando de chocolate Ele chamou de bebida porque eu acho que talvez lá na Suíça, eu não sei como é que o suíço toma o chocolate, né? Bom, no Brasil também, né? Se bem que até onde eu saiba, esses achocolatados aí, eu acho que a última coisa que tem é cacau, né? Deve ter milhões de coisas ali dentro. Cacau mesmo, que é bom, acho que deve ter pouquíssimo, né? Mas aí eu não saberia responder o que ele se referiu como bebida, as 3 bebidas. Mas realmente, chocolate, pelo menos. Porque o chocolate quente mesmo, ele é feito com leite e ovo, chocolate chocolatada, né? Antigamente, uma receita de chocolatado, não esses achocolatados que vêm no mercado, mas sim, não do Todd, né? É uma bebida densa, né? E ela adquire a densidade porque vai ovo também, né? Mas tem o cacau, de qualquer forma. Né? Sim. Porque eu acho que aí é o que ele fala, mas realmente eu já não, o que ele fala é isso. Agora, é uma história interessante, porque se a gente for pensar em necessidades que não existem, eu sempre coloco uma imagem que é muito delicada, que a nossa cultura, primeiro a propaganda, e eu acho que é uma história que transcende, nós já ligamos a relação do chocolate com o amor. Né? E isso cria um problema seríssimo, porque, voltando à história da força de vontade, quando a gente sabe que uma menina está super mal, super deprimida, porque o namorado arranjou outra, e eu sempre brinco com a mesma coisa, de preferência a melhor amiga, né? Então é dupla traição, né? É do namorado e da amiga, né? Que é sempre, eu brinco com isso, mas que eu já recebi de pacientes, né? Ainda mais na adolescência, né? Tanto meninos quanto meninas, né? Que essa coisa acontece, aí imagina como é que está essa menina, péssima, né? Ela está querendo morrer, né? O que a gente faz? Leva chocolate de presente para ela. Né? Tem um trabalho de um psiquiatra, Arthur Kaufmann, lá da USP. Né? Eu tenho a conclusão do trabalho dele, que foi publicado na Folha de São Paulo na época, mas eu estou citando a fonte, é o Arthur Kaufmann, da USP. Bom, o Arthur Kaufmann ele fez um trabalho com os chocolatras, com os dependentes do chocolate. E ele viu, a pesquisa dele mostrou que o chocolate atua num neurotransmissor cerebral muito parecido com o da maconha. Né? Então, ele cria
uma euforia. Então, aquela menina está mal, está deprimida, está magoada, está triste, aí eu dou o chocolate para ela, porque, igual a gente falou, igual eu falei, a gente relacionou com amor. Eu dou para ela o chocolate e ela, comendo o chocolate, momentaneamente ela esquece aquele namorado, esquece a mágoa, esquece o problema. Ao mesmo tempo, o chocolate é pesado para o fígado, a gordura do chocolate. Tanto é que tem uma relação com colesterol alto e tudo mais. Eu nem sei que tipo de chocolate, mas essa relação é bem conhecida, né? Talvez até pelo açúcar também, o fato que é pesado para o fígado. É uma gordura pesada para o fígado. O fígado é o órgão da vontade. Quando a menina come chocolate, primeiro ela fica numa euforia, vou chamar euforia. Ela sai um pouco daquela angústia, né? E, ao mesmo tempo, ela está enfraquecendo o fígado. Quando eu abafo o fígado, o que acontece? A minha frustração diminui. Porque o que é frustração? Quando eu quero algo que não é possível. Qual é a forma de acabar com a frustração? Deixando de querer, né? Porque se eu não quero nada, eu não estou infeliz, eu não estou frustrado, né? O homem, classicamente, faz isso com álcool, né? Eu sempre brinco assim, quando o homem vai mal nos negócios, você dá uísque para ele, ou vinho, sei lá, né? E a mulher, quase sempre, o arquétipo é o chocolate. Pelo menos da minha geração, né? As coisas mudaram muito, né? É muito interessante como acaba se tornando um problema muito grave, porque aí a menina fica viciada, aí ela começa a comer o chocolate, aí toda vez que ela está mal, ela come chocolate, e o efeito colateral, o que vai acontecer, né? Além da vontade dela ir se enfraquecendo cada vez mais, aí cada vez mais começa a ganhar peso, a pele dela começa a detonar. Eu lembro de uma paciente que virou para mim e falou que aconteceu exatamente isso com ela. Era uma menina de uns 17 anos, ela falou: a minha pele virou um choquito, e ela comia o choquito, né? Ainda mais que tem amendoim junto, né? Mas tudo para dizer, olha que círculo vicioso demoníaco, né? Porque aí aquela menina vai ficar com a autoestima lá embaixo, comendo chocolate, e é muito comum essa história que eu estou contando. Não é uma hipótese, né? E aí ela não vai lutar por aquele namorado nem por nenhum outro, né? É muito delicado essa história, o quanto a gente pode usar a alimentação como uma droga, um alimento como uma droga, né? E o Arthur Kaufmann, ele usou a palavra chocolate. Lógico que a gente sabe que os fatores emocionais estão super presentes também, mas o que ele chamou a atenção da questão neurológica envolvida também, né? Mas, em outras Posso palavras... ter mais uma perguntinha, professor? Eu queria saber... É a última pergunta, gente. Já são 9, mas vamos lá. Sobre alguma orientação em relação a compulsões alimentares. Então, a compulsão alimentar, ela passa muito, primeiro é o corpo astral, mas ela passa muito pela fraqueza hepática. Por exemplo, o fígado, quando não está bem, porque o fígado ele tem um metabolismo que é de 3 da tarde a 3 da madrugada, que é o momento que ele está armazenando a glicose, transformando glicose em glicogênio hepático. E de 3 da madrugada a 3 da tarde, ele está produzindo a bile. E a bile é que vai queimar a gordura, que vai queimar, fazer o processo digestivo, principalmente das gorduras. Quando o fígado não está bem, isso é um exemplo clássico. A partir das 3, 4 horas da tarde, a pessoa tem uma queda de energia e uma necessidade de carboidrato. Eu tenho vários pacientes que eu falo isso antes de perguntar, porque senão fica parecendo que eu estou forçando a barra, né? Quando eu percebo que o problema é do fígado, eu já até falo antes de perguntar. Não dá outra, né? Eu tive uma paciente que falou: doutor, é isso, de manhã o bolo está lá na mesa, eu nem olho, chega às 3, 4 horas da tarde, se tiver alguém na frente do bolo, eu atropelo. É o mesmo bolo, porque todo mundo fala que doce é carência. Eu até brinco, bom, carência com hora marcada. Às 4 da tarde eu estou carente e 10 da manhã eu não estou carente. Você vê que tem uma coisa orgânica, né? Muito orgânica na história, e é bem hepático. Isso é bem... Tanto é que na homeopatia é conhecido o medicamento desse agravamento às 3, 4 horas da tarde, que é o licopódio. Não precisa nem dizer que, junto com Taraxacum, a gente usa injeção de Taraxacum com licopódio no fígado. E se lê lá na matéria médica homeopática, é típico do licopódio, agravamento às 3, 4 horas da tarde, né? Isso é bem da homeopatia, isso nem a ver com antroposofia, né?
Mas a licopódia é uma planta hepática jupiteriana total também, né? É bonito nessas relações todas, né? Ô, Rômulo, infelizmente são 9 da noite, estamos aqui elogios à tua palestra, as pessoas felizes, mas o tempo acabou. Gratidão, se você quiser ver. Alguém está com o microfone ligado, gente. Oi. Não dá para fazer mais uma pergunta? Fala rapidinho. Qual é o conselho que ele dá para as famílias lidarem com tudo isso? Como lidar com tudo isso? Como você enxerga um fio para a gente se conduzir, para conduzir essa população? É uma história muito delicada, que o primeiro passo é realmente a minha história com a pediatria, né? Que é lógico que eu trato em todas as idades, mas na pediatria, o primeiro passo é os pais darem um exemplo mesmo, né? Porque não tem jeito, isso é fundamental, eles próprios mudarem a alimentação, ou pelo menos não fazer isso na frente do filho, né? Porque tem coisas que o adulto pode fazer que o filho não pode. Estou falando de criança pequena, que é lógico que com o adolescente isso já não vai funcionar jamais. Mas uma criança, por exemplo, não é porque eu fumo, eu vou deixar meu filho fumar, né? Então, tem coisas que a gente pode até fazer escondido, que moralmente não é um problema, porque a criança imita, né? A criança imita. Aí eu estou pensando em criança do primeiro setênio, né? Para protegê-las, mas eu tenho que dar o exemplo. E a outra coisa que ajuda muito é se a gente cria histórias com esses alimentos saudáveis. Cada um com bicho, cada um com uma história, porque, infelizmente, quando a criança já amamentou com leite em pó, ela já enfraqueceu o fígado e o fígado já perdeu o instinto saudável. Aquela criança já quer o alimento industrializado, sem falar de tudo isso que eu coloquei, que é cheio de estimulante que vicia, né? Mas, independente do vício, né, é uma questão mesmo, né? O fígado já não está mais saudável, então ele busca o que não é bom. Isso aqui é muito... O exemplo clássico que eu uso, mas é um exemplo exagerado também, é o alcoólatra. Você já viu o alcoólatra comendo coisa saudável? Eu fico pensando, nem combina, né? Imaginar um alcoólatra comendo salada, né? Eu brinco, não combina cerveja com salada, né? Tem que ser uma coisa picante, tem que ser uma coisa gordurosa, tem que ser uma coisa que é energia rápida também, né? É interessante que automaticamente, quando o fígado não está bem, eu vou em busca. E também eu dei esse exemplo da frustração, né? Quando eu estou frustrado, eu também tenho uma tendência para buscar uma compensação em algo que é energia rápida. Nem posso dizer que é gostoso, porque gostoso é relativo, né? Agora, que é energia rápida, é. Aquele exemplo que eu usei. Rômulo, né? você tem alguma ideia de um livro para uma bibliografia para a gente estudar? Tem dois. Um é o Wolff mesmo, que é o que comemos afinal, porque ele aprofunda essas ideias, principalmente das forças formativas vitais. Agora, o outro é o livro da Gudrun, né? Que é aqueles 4 volumes. Né? O primeiro volume é onde ela pega essa ideia maior que eu trouxe. Né? Mas os livros da Gudrun são ótimos. Né? Novos caminhos para a alimentação. O primeiro volume, o segundo, depois que é o geral, depois o terceiro, o quarto é de dietas. Ela pega dieta para o fígado, para o rim, para emagrecer, dieta para o câncer. E o terceiro... Eu acho que é isso, a gente se informar, né? Se informar muita coisa que a gente não sabe, né? Que a gente vai não, mas essa bibliografia que eu falei agora abrange tudo, né? Os 4 volumes da Gudrun. Quem é essa autora? Como ela chama? Doutora Gudrun. Harder. Eu vou escrever aqui no chat. A Gudrun foi a fundadora da Clínica Tobias. Ela está com 91 anos, continua trabalhando. Então, e vegetariana. Ela é um bom exemplo. Lúcida. É um bom exemplo, que a alimentação, é lógico que não é só isso que mantém a doutora Gudrun, né? Mas com certeza. O pai dela não era antropósofo, mas o pai dela era naturopata. Então, ela já nasceu, um alemão, né? Mas ela nasceu no Brasil, ela se formou na Escola Paulista de Medicina. Ela é bem brasileira, nasceu no Brasil, mas o pai era alemão naturopata. Então, ela já nasceu nessa corrente da alimentação natural, né? Numa época que pouca gente falava, né?
Então, Rômulo, uma pena que a gente tem que acabar, porque já são mais que 9, e normalmente a gente acaba às 9 horas, já são 9h10, mas eu queria te agradecer muitíssimo tudo aquilo que você trouxe para a gente, muito estimulante, muito, assim, eu acho que eu tenho certeza que todos aqui vão mudar alguma coisa na sua alimentação depois do que a gente ouviu. E o estímulo para a gente aprofundar. Agora, um apelo realmente, né? Porque eu falei muito, não falei do mais importante. O alimento tem que ser orgânico, e não é só pela nossa saúde, é a saúde do planeta. Claro. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, a Elaine Azevedo, ela fala assim que a única... são palavras minhas, ela já falou que não fala assim, mas eu não consigo decorar o que ela fala, eu falo minhas palavras. A única revolução possível no Brasil hoje é o orgânico. Porque se todo mundo exigir orgânico, acabou o poder do agrobusiness, o homem volta para a natureza, o agricultor, a agrofloresta. É a única revolução possível, não tem outra. Então, é a nossa consciência com o alimento orgânico, né? Que é a única coisa que a gente pode fazer isso, uma revolução. A Elaine é outra pessoa que seria uma boa referência de escutar os podcasts total. dela. Não, e fora que ela pega... Panela de impressão, né? Então, ótimo. Não, ela é ótima. Ela chama o leite de longa-vida de longa-morte. Eu falei... O podcast dela é Elaine Azevedo, o podcast dela chama Panela de Impressão, é muito bom. Não, gente, é obrigada a todos, a presença de todos vocês aqui. Semana que vem nós temos uma atividade artística, para quem quiser acompanhar, vai ser a última atividade nossa aqui do ano. E com a Stefanelli, que vai fazer a gente pintar a Madonna. E então a gente agradeço muitíssimo ao Rômulo e boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, Rômulo. Obrigada, Rômulo. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Rômulo. Volta logo aqui, viu? Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, querido. Boa noite. Obrigada, gente.